E finalmente eu assisti o filme do Boku no Hero, Heroes Rising. E afinal de contas, o filme é supera, bom, mediano ou a melhor pergunta ainda? Vale a pena assistir? Então é isso que a gente vai conferir nesse vídeo depois da vinheta. E aí guerreiros, beleza? Otávio Silva aqui para trazer mais um vídeo do quadro Vale a Pena Assistir. Dessa vez vai ser o conteúdo que eu assisti recentemente, Boku no Hero Heroes 5, que é o novo filme do anime que estreou recentemente. E como eu disse, eu assisti recentemente e eu vou dar minha opinião aqui nesse vídeo. Mas antes de gente ir para análise e para minha opinião, eu vou explicar como o quadro funciona, até porque eu preciso sempre explicar como o quadro funciona. Porque o quadro funciona assim: eu vou dar minha opinião sobre um conteúdo que eu assisti recentemente, sendo ele filme, série, anime, desenho, até mesmo um jogo que eu joguei recentemente. Eu vou dar minha opinião e colocar o conteúdo que eu assisti recentemente em uma dessas três categorias, que é a terceira é mediana, que fica entre bom e ruim, mas tendendo mais pro lado do ruim. A segunda, que é a bom, se é uma coisa boa, ela é boa. E a última, que é a primeira, que é a supera, que quer dizer muito bom ou top. E quando cai nisso aqui é porque o material é perfeito e não tem quase nenhum defeito e é uma maravilha de se ver. E meu objetivo com esse quadro é dois. O primeiro é dar minha opinião, porque eu quero dividir a minha opinião com meu público, e o segundo é tentar fazer você assistir esse mesmo conteúdo que assistia recentemente. Esses são meus dois objetivos com esse quadro. Agora que eu já expliquei como o quadro funciona, bora logo conferir a minha opinião. Mano, eu tô pensando agora, será que a do Brasil vai dublar esse filme? É, né? Eles estão dublando o anime, né? Então é bem capaz de dublar. Mas eu gostaria muito que o filme fosse pro cinema. Aí, por mais que eu tenha assistido, eu assistiria de novo. Ia ser bacana, é. Mano, o começo do filme já foi sensacional, porque ele foi um começo bem cheio de ação, porque começou assim, ó. Tinha um grupo de super-heróis perseguindo um pequeno grupo de vilões da associação de vilões que estavam transferindo uma carga. Então, por eles não saberem o que tinha na carga, eles estavam perseguindo ele. E, mano, e a perseguição é muito louca, meu irmão. Nossa, meu irmão, vários heróis ali tentando impedir o caminhão onde estavam os vilões continuar a rota, mas os vilões eram muito poderosos e não estavam dando chance. E quando parecia que os vilões iam conseguir fugir, aparece o atual herói número 1 desse mundo, Endeavor. Meu irmão, quando o Endeavor apareceu, nossa, meu irmão, foi muito da hora, porque e quando ele apareceu, teve um confronto entre ele e o Dabi, porque eu não vi o mangá ainda, mas é quase certeza que o Dabi é aquele filho perdido do Endeavor. E, meu irmão, o confronto entre os dois, meu irmão, nossa, foi bem equilibrado, porque parece que eles estão no mesmo nível, por causa da individualidade deles, que é a mesma de manipular o fogo. Só que quando o Endeavor usou o ataque máximo dele de fogo, que não me lembro agora o nome, meu irmão, nem deu para as chamas do Dabi, meu irmão. Eles foram completamente incinerados. Ah, então eles morreram? Não, porque todos ali, o Dabi e também outros membros da associação de vilões, na verdade eram clones de barro do Twice. E quando vi isso eu fiquei surpreso, mas na verdade nem deveria ficar surpreso, porque eu deveria saber realmente que deveria ser clone, né, do Twice, mas foi da hora. Que só os membros eram clones, o caminhão não era, porque eles estavam transportando uma carga, que os heróis não conseguiram descobrir qual era a carga, mas a carga era um novo vilão desse filme. E, meu irmão, quando esse vilão apareceu, eu realmente já tava na expectativa que ele ia ser barra pesado, e realmente eu não me decepcionei. Mas depois desse começo mega arrasador, mostrando onde que o filme ia vir com tudo, nós temos a abertura, que é aquela abertura clássica de sempre, e também tá um pouquinho repetitivo aqui. Era o Midoriya narrando, explicando como surgiu os poderes no mundo, e também que essa história era dele, de como ele se tornou um herói. Que eu tenho duas coisas pra comentar sobre isso. Primeiro, que realmente esse bagulho tá ficando repetitivo, porque e todo filme, que só são dois até agora, ele também, toda da nova temporada do anime, é sempre ele contando tudo como vai acontecer. Mesmo a gente já sabe isso. Eu sei que tem gente que vê o anime pela primeira vez e tá lá numa terceira ou quarta temporada e precisa explicar, mas meu irmão, tá muito repetitivo isso. Tanto é que um caso parecido ao que aconteceu foi com o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha já teve dois filmes com dois atores diferentes, aí no primeiro e no segundo sempre contava a história de origem dele. Tanto é que o negócio ficou repetitivo, que quando o Homem-Aranha foi pro UCM, o universo da Marvel, a Marvel decidiu não contar a história de origem dele pela terceira vez, porque realmente estava enjoativo. Mas mesmo assim, é da hora. A segunda coisa que eu preciso dizer é que realmente, por mais que seja um pouquinho repetitivo, isso faz lembrar que a gente vai ter Boku no Hero por muito tempo. Esse anime vai
durar muito tempo. Eu acho que não é exagero dizer que até 2030 a gente vai ter Boku no Hero, meu irmão, porque ali a gente tá acompanhando o Midoriya na adolescência dele, meu irmão. Ou seja, a gente ainda vai ter a fase dele adulto, meu irmão, quando ele finalmente realmente se tornar um herói profissional experiente, meu irmão. Eu tô muito ansioso pra ver como é que o Midoriya vai ficar adulto. Nossa, velho. Porque essa jogada genial de Boku no Hero é muito sensacional, porque a gente vai acompanhar o Midoriya desde criança até a fase adulta dele. Uma coisa parecida que aconteceu com o Naruto, que a gente acompanhou o Naruto desde criança até a fase adulta dele, meu irmão. Isso vai ser muito sensacional. Mas tá, depois dessa explicação que sempre tem de como surgiu o mundo e também que essa é a história dele, a gente fica sabendo do que eles estão tirando, entre aspas, mais férias. Na verdade não é férias, o que aconteceu foi o seguinte: eles estão numa ilha um pouquinho longe do Japão, porque os heróis que estavam lá já estavam velhos e também quase para se aposentar, então eles precisavam de novos heróis para resolver os problemas urbanos ali. Por isso, os alunos da UA, da turma 1, foram para lá ajudar. Eles tiraram uma licença de herói profissional temporário, então por isso eles puderam ir pra lá e criaram como se fosse um mini escritório da associação de heróis. E eles estão lá resolvendo os problemas urbanos. Tanto é que eu achei da hora, porque mesmo que sejam problemas urbanos, eles estão dando o melhor deles. As duas partes que eu mais gostei nessa hora foi Todoroki, meu irmão, que ele leva tudo ao pé da letra. O cara pediu gelo pra ele faz tipo um iceberg de gelo. A segunda parte que eu gostei foi a parte que apareceu a Sui, meu irmão, porque a Sui é minha heroína favorita desse universo. Tava com maior saudade de ver ela, porque eu acho ela bem bonita também. A individualidade dela, que é a individualidade de sapo, eu acho bem da hora e combinar com a personagem. Mas tá, eles não foram lá à toa, tipo, à toa entre aspas de dizer, porque tudo ali tinha um objetivo que é revelado depois, que o objetivo é o seguinte: eles foram mandados pra lá pra adquirir experiência, ajudando pessoas, porque o oficial da polícia disse que ele seria bom pra eles, porque o herói número 1, que era o All Might, tá se aposentando e graças a isso a taxa de vilões aumentou, tá subindo realmente muito. Seria bom eles terem essa experiência ajudando outras pessoas, porque eles querem que os novos heróis que são da turma 1 da Way ganhem experiência pra eles ficarem mais experientes pra poder combater vilões, porque eles já combateram vilões, mas eles não podem só contar com essa experiência, eles precisam também contar com a experiência de ajudar pessoas. E na minha opinião estava certo, porque eles realmente precisam de experiência. Foi bom realmente eles terem mandado os alunos pra lá. Mas tá, bora voltar pra ilha onde a turminha dos heróis júniors estão, que eles não estão tendo dificuldade para ajudar o pessoal de lá, até porque é trabalho urbano, né? Mas o único que não quis ajudar em nada, até porque é normal, né? Foi o Bakugou, porque ele dizia que tinha que ficar lá para caso de um vilão aparecer e atacar o quartel-general deles. Mas isso aí, na minha opinião, e também na opinião de todo mundo ali, que já era óbvio, ele é sedentário mesmo, meu irmão. Ele não quer saber de nada não, ele é todo ranziza mesmo, ou sujeitinho sedentário, e depois diz que quer ser o herói número 1. Ai. Bakugou é um personagem que não é um dos meus favoritos, mas eu preciso admitir que ele me lembra eu mesmo algumas vezes, pela personalidade, mas mesmo assim eu não gosto muito dele, mas beleza. Mas pelo esforço de todo mundo dali, a ajuda das pessoas da ilha, as pessoas da ilha ficam agradecidas e recompensam eles com bastante comida. Eles têm um grande banquete. Aí depois disso a cena é cortada lá pra associação de vilões, onde eles estão se perguntando o que eles estavam transportando naquele caminhão, e como é que eles vão transportar uma coisa que eles não têm noção do que é. Mas beleza, né? O único que parecia que tinha uma noção do que era o Shigaraki, porque ele recebeu ordens de um tal médico, que eles chamavam assim, e o médico disse pra ele esquecer de tudo o que tinha acontecido ali. Mas tu acha mesmo que o Shigaraki ia esquecer daquilo? Não. E mais pra frente o Shigaraki vai voltar a dar as caras. Mas tá, depois disso é apresentado o novo vilão desse filme, também a equipe de vilões dele, que ele acabam atacando um civil, que era pai de duas crianças que moravam na ilha, que essas duas crianças, o Midoriya acabou conhecendo elas, e eu fiquei me perguntando por que eles tinham atacado o sujeito, mas depois eu descobri que eles atacaram o sujeito porque ele tinha uma individualidade, e o novo vilão, que é o Nine, se eu não me engano é assim que se pronuncia o nome dele, atacou porque ele queria roubar a individualidade dele. Ele conseguiu roubar a individualidade dele, que eu achava que a individualidade que ele tinha roubado era a individualidade de controlar raios e poder fazer tempestade para causar esses raios, mas não, eu tava enganado. A individualidade que ele tinha roubado era de poder reestruturar células, só que ele queria essa individualidade porque as células do corpo dele estavam se destruindo, então ele precisava de uma individualidade que funcionava para reestruturar elas. Só que o único problema aqui é que essa individualidade só funcionava com sangue do tipo A e o sangue dele era do tipo B, então não deu certo. Mas ele ficou sabendo que o filho dele mais novo podia reestruturar a célula do tipo B e decide ir pra ele onde tá os dois filhos dele e também onde tá o nosso grupo de herói. Que eu preciso comentar, meu irmão, eu achei da hora o visual dele também, a individualidade dele, porque ele realmente é como se fosse um Alphuan, só que
aqui o All For One do Midoriya. E eu achei bacana isso, porque tinha o All For One do All Might, agora tem o All For One do Midoriya, que não durou bastante tempo, infelizmente, mas beleza. E nessa pequena demora antes do grupo de vilões chegar na ilha, o Midoriya tá treinando, porque ele atualmente só consegue usar 20% do One For All, então ele tá treinando pra conseguir usar 100%. Tanto é que nessa hora chegou o Bakugo, eles têm uma trocação de conversa da hora, só que nessa hora chega aquele menino, não tem, o filho daquele cara que foi atacado. Eles disseram que o monstro tinha atacado a irmã dele, então o Bakugo, que gosta de trabalhar sozinho, decide salvar a irmã do moleque sozinho, mas o Midoriya acaba indo junto para poder ajudar ele. E quando eles chegam lá, o monstro realmente é colossal, é um louva-a-Deus, e o Bakugo, sem ter estratégia nenhuma, decidiu atacar o monstro. Que nessa hora, quando ele usou as explosões dele, eu tava me perguntando: meu irmão, que efeito de explosão é essa, meu irmão? Pô, parece mais que é um raio de luz. Só que aí tá, depois que veio a explicação, eu entendi por que isso aconteceu. Porque aquilo ali não foi realmente uma explosão, porque o monstro que tava ali era uma ilusão devido à individualidade da menina. Então ainda bem que ele não usou a explosão, porque ele poderia realmente ter machucado a garota. Tanto é que o padrão que era pra acontecer aconteceu, que o Bakugo ficou furioso e ele queria tapear os dois moleques e precisou o Midoriya segurar ele pra os dois moleques fugirem. Só que mais tarde o menino acaba indo lá, não tem? Pedir desculpa pro Midoriya e pede pra ele pedir desculpa pro Bakugo. Tanto é que o Bakugo tava ouvindo a conversa nessa hora e tava só esperando o Bakugo pular no meio da sacada e lá tirar essa satisfação. Tanto é que isso não aconteceu e fiquei bem triste, porque era uma coisa que ele deveria fazer e era normal do personagem fazer. Mas tá, depois disso ele vai lá, não tem? O garoto vai conversar com a irmã dele. E tanto é que nessa hora os vilões finalmente chegam na ilha. Tanto é que eles chegando, realmente destroem tudo. E cada vilão acha que tem uma individualidade da hora. E os únicos dois que ficam sabendo de primeira, né, dessa invasão é o Midoriya e o Bakugo. Tanto é que nessa hora o Midoriya não perde tempo e vai até o porto ajudar as duas crianças. Só que tá realmente uma mega confusão, porque os vilões se planejaram bem. Eles primeiro cortaram a energia da ilha, então a ilha toda ficou sem sinal e aconteceu um blackout, porque eles cortaram a luz. E então os heróis que estavam ali, que é a nossa turminha, não puderam se comunicar com os heróis mais profissionais. Tanto é que o grupo todo tá se dividido e a gente vai comentar essa divisão de cada um. Bora começar com os vilões figurantes, que não são literalmente figurantes, mas não se comparam ao nosso vilão principal. Que o dos figurantes, o único que eu gostei ali foi a mulher, que é a Alice, acho que é assim que se pronuncia o nome dela, que eu achei a individualidade dela da hora, ela consegue transformar o cabelo dela, também as unhas em lâminas afiadas, e ela também consegue tirar espinhos afiados, e realmente fez um estrago enorme ali no porto onde eles estavam. Mas bora comentar cada luta que aconteceu individualmente. Bora começar com a luta que aconteceu entre o Bakugo, Kirishima e também o Kaminari versus o vilão Múmia, que eu achei a individualidade dele da hora, que ele pode usar panos pra enrolar objetos, então materiais, e animar eles pra eles criarem vida, que ele faz isso como se fosse marionetes, e nessa hora me lembrou muito o Kankuro do anime Naruto, que achei a técnica dos dois parecida, mas o Bakugo não tem tanta dificuldade pra eliminar ele, até porque acho que ele era o mais fraco entre os vilões mesmo, e foi o primeiro a ser derrotado. Já o segundo, que era um lobo que podia adquirir várias formas de animais, o Todoroki, a Sui e também os outros heróis que vão na praia, confrontando eles, tem muita dificuldade para tentar derrotar o lobo. Tanto é que nessa hora eu fiquei decepcionado, porque eu achava que o Todoroki conseguiria assim eliminar esse lobo. Ia ter um pouquinho de dificuldade, sim, mas eu esperava que ele eliminasse esse lobo, mas não foi o que aconteceu. E o lobo acaba recuando por causa de uma coisa que aconteceu. Mas calma lá, que a gente vai comentar agora sobre o que aconteceu. Que o que aconteceu foi o seguinte: os dois garotos que estavam no porto estão correndo para a casa deles para tentar se esconder. Só que o vilão já sabia da localização deles, até porque esse vilão conseguiu roubar várias individualidades até chegar na ilha. E uma delas que ele conseguiu, que eu não sei se ele roubou, então se é dele, de poder ver a aura da individualidade da pessoa. Por isso ele conseguiu localizar os dois. Tanto é que ele tá quase para roubar a individualidade do moleque, só que o Midoriya conseguiu chegar a tempo e não deixou isso acontecer. E realmente o Midoriya do finalzinho da quarta temporada até pra cá, ele evoluiu muito, ele tá muito mais rápido, na minha opinião. Mas tá, ele chega no local, consegue impedir disso acontecer, só que ele tá tendo dificuldade pra enfrentar o vilão, até porque não ia ser normal ele derrotar o vilão de primeiro, porque o vilão tem várias individualidades. Ele tem uma que ele pode criar uma barreira de ar, outra que ele pode disparar rajada de ar, e outra que ele pode disparar lasers pela mão. Tanto é que o Midoriya não tem opção e decide usar o One For All
20% e tenta dar um mega chute na cara do vilão, só que ele usou a barreira de ar pra impedir esse chute. Tanto é que ele ficou impressionado com a individualidade do Midoriya e tenta roubar ela pra ele. Só que eu achei que isso ia acontecer, mas ainda bem que não aconteceu. Que o motivo pelo que teve disso não acontecer é porque os usuários do One for All que vieram antes do Midoriya não permitiram que isso acontecesse. Tipo, eles criaram uma barreira e negaram esse roubamento do vilão. E tanto é que quando apareceu os antecessores, apareceu um que vocês devem estar vendo agora aí, que é o de cor verde, que se eu não me engano, ele apareceu lá no finalzinho da 4ª temporada. Que eu tava me perguntando por que teve essa aparição e eu tava associando a aparição dele com o filme, então com a 5ª temporada, mas parece que realmente teve a ver um pouquinho com o filme e vai ter um pouquinho mais a ver na 5ª temporada, é a minha opinião. Por causa do chute não ter dado certo, ele ainda tenta enfrentar o vilão, só que ele não consegue, e quando o vilão tá quase pra derrotar o Midoriya, a menina cria uma ilusão enorme do Midoriya, o pessoal conseguia localizar ele e nessa hora o Bakugou chega e os dois se unem, entre aspas, pra enfrentar o vilão. Só que não dá certo, o vilão não tá conseguindo de boa enfrentar os dois, então é que nessa hora, pra finalizar os dois, ele solta um mega raio em cima dos dois, que meu irmão, e esse raio foi tão impressionante que realmente eu senti até em mim. Só que eles não morreram, ainda bem, né? Mas deu tempo suficiente pro resto da equipe dele chegar e salvar os dois e também as crianças. Que o vilão até tenta perseguir, não tem os dois, só que por causa lá do problema da doença dele de ter as células sendo destruídas com o passar do tempo, ele acaba recuando e indo descansar. Então é que ele conseguiu deixar o Midoriya e o Bakugou numa situação realmente bem extrema, mas graças à individualidade do pequeno lá, da criancinha, de reestruturar as células, o Bakugou e o Midoriya acabam se recuperando e tendo os ferimentos curados. Tanto é que, por causa disso, a equipe toda se reúne e o Midoriya cria uma grande estratégia para eles conseguirem enfrentar os vilões, porque a heroína Momo já tinha enviado um pedido de ajuda, com a ajuda do Drone, para a associação de heróis, e mesmo ela tendo feito isso, demoraria muito tempo, então eles tinham que aguentar até lá. Que realmente o Midoriya evoluiu muito, e eu já considerava ele no início da primeira temporada um cara bem estratégico, agora ele ficou mais ainda. Que a estratégia dele é a seguinte: eles iam separar os 3 vilões que restavam para poder uma equipe enfrentar a outra e realmente dar certo. O grupo da Mina e também do Tokayami acaba enfrentando a mulher que tem o cabelo afiado, só que mesmo o Tokayami estando no ambiente dele, que é o ambiente da escuridão, ele teve dificuldade para enfrentar essa mulher. Tanto é que ela acaba acertando um dos fios afiados do cabelo dela na Mina, e por causa disso o Tokayami surta e acaba se transformando em um monstro e acaba derrotando ela. Aqui nessa hora, meu irmão, fiquei muito louco e achei maneiro nessa parte. Mas antes dela ser derrotada, ela acaba derrubando a caverna em cima dos dois. Mas eles conseguiram resistir até o fim. Já o grupo do Todoroki, eles acabam enfrentando de novo o lobo, que pode virar vários animais. Eles têm um pouquinho mais de dificuldade para enfrentar, mas eles criam toda uma estratégia ali que era usar o fluido venenoso da Asui para imobilizar o lobo e Todoroki finalizar o lobo congelando os órgãos dele de dentro para fora. Que foi uma estratégia bem da hora, e também achei isso da hora porque eu não sabia que a Asui tinha essa habilidade de fazer líquidos venenosos com a pele dela, até porque isso é normal, porque existe sapo realmente que tem a pele venenosa, então achei da hora. Outra coisa que eu achei da hora é que eu não sabia que ela podia ficar invisível, que eu acho que isso não é coisa normal de sapo fazer, mas enfim, eles conseguiram derrotar esse segundo vilão. Aí só ficou complicado realmente enfrentar o vilão principal, que é o Nine, e foi realmente complicado porque os primeiros que enfrentaram ele foi o Zero e a Uraraki, que eles têm a ideia de tacar um monte de pedregulho nele, mas por causa da individualidade dele de criar barreiras de ar, não dá muito certo, e realmente a Uraraki e o Zero sofrem muito, mas eles só estavam usando essa estratégia para o vilão usar muita individualidade e começar a ter as células destruídas, e dá certo. O Midoriya e o Bakugou acabam indo para enfrentar ele, só que mesmo isso tendo acontecido, o vilão ativa o modo roubado dele e dá de novo pela segunda vez a surra colossal dos dois. E realmente, meu irmão, nessa hora eu achei que eles tinham praticamente morrido, porque o tamanho do golpe que o cara deu nos dois realmente foi impressionante, mas eles não morreram. Por eles estarem teoricamente mortos, o vilão conseguiu capturar a irmã do menino lá e tá quase pra matar ela. Então, que nessa hora ele fica com medo e não queria que isso acontecesse e corre pra ajudar ela. E se vocês não perceberam, a cena dele correndo é uma referência à cena do Midoriya correndo pra ajudar o Bakugou lá no início da primeira temporada, que eu achei isso sensacional, essa referência. Mas, como eu tinha dito, o Bakugou e o Midoriya
realmente tinham morrido, e eles voltam pra lutar contra o vilão. Só que nessa hora o vilão fica pistola e fica mais poderoso ainda. Tanto é que o Midoriya tenta usar o One For All 100%, mesmo ele não conseguindo, mas não dá certo. E o Bakugo até tenta ajudar fazendo um furacão de explosão, mas também não dá certo. Porque ele ativou o modo full pistola e usou as explosões de calor do Bakugo para criar um mega tornado. Então o Midoriya e o Bakugo, que já estava praticamente desgastado, o Midoriya pensa numa última estratégia, que a estratégia era a seguinte: ele ia transferir o One For All dele pro Bakugo, ter 2 One For All para poder enfrentar ele. Que isso foi uma coisa parecida que aconteceu no primeiro filme dessa franquia, que o All Might ainda tinha um pouquinho do One For All, se juntou com o Midoriya e os dois enfrentaram o vilão daquele filme. E quando isso aconteceu, eu fiquei muito chocado e também feliz, porque demorei muito pra assistir esse filme e por causa disso eu peguei spoiler, porque eu vi o Instagram e eu esqueci que quando uma coisa é muito popular, que é o filme, eu não posso entrar no Instagram porque tem muito spoiler aqui. Eu só peguei o spoiler dessa cena que era do Midoriya e o Bakugo em modo Super Saiyajin, tá? É brincadeira, tá? Mas eles pareciam mesmo. Eles ficam muito da hora com essa aparência e os dois se unem, e quem diria, hein, os dois se unindo e consegue finalmente derrotar esse vilão. Porque a cena da luta dos dois, mano, é muito fluida e muito linda! Nossa senhora! Tanto é que o Bakugo diz pra ele que por causa dessa transferência ele nunca mais ia poder ser herói, porque ele ia perder o poder dele, mas o Midoriya não se arrepende da decisão dele, que meu irmão, o Midoriya realmente é um verdadeiro herói e realmente merece se tornar o herói número 1. Mas como eu disse, eles conseguiram derrotar, entre aspas, o vilão, e por causa disso eles conseguem sobreviver e salvar todas as pessoas da ilha. E tanto é que nessa hora chega os heróis profissionais. E minha gente, pô, chegar no último momento é sacanagem, né? Mas beleza. Ele conta o que aconteceu pro All Might e começa a chorar. E mano, a cena dele chorando é realmente muito triste, meu irmão. É muito triste realmente, mas o que aconteceu ali foi uma coisa que eu já tava esperando, e também acho que todo mundo tava esperando, que teoricamente o Midoriya era pra perder o One For All, só que eu já tava cogitando 2 possibilidades pra ele ainda recuperar o One For All. E a primeira era que o Bakugo não ia aceitar ficar com o One For All, porque ele não aceita ajuda de ninguém e ia devolver o poder pro Midoriya. Então a segunda, que realmente aconteceu, que ele não transferiu realmente todo o poder do One For All pro Bakugo. Ele só tinha transferido 90% do poder e tava restando 10%. E por causa desse 10% ter faltado de transferência, porque o Bakugo desmaiou na hora da transferência, então ele ainda tem o One For All. Só que eu fiquei me perguntando assim, que na verdade eu fiquei em dúvida. O Midoriya tem todo o poder do One For All, ou então o Bakugo ainda tem, tipo, nem que seja 1% do resquício do poder? Isso aí eu fiquei em dúvida e só vou descobrir realmente na 5ª temporada. Só que como eu tinha dito antes, lembra que eu disse entre aspas que o vilão tinha morrido? Então, ele não tinha morrido por causa da combinação de poder do Bakugo e do Midoriya. Na verdade, ele conseguiu sobreviver, só que o Shigaraki acaba encontrando ele e acaba eliminando ele, porque o Shigaraki não aceita a ajuda de ninguém e quer ser o vilão número 1. E eu acho até a morte desse vilão irônica, porque ele morre em um local florado. Olha só que ironia, hein? Mas tá, tudo acabou bem, o vilão derrotado, ninguém quase morreu, além do vilão, e eles acabam saindo da ilha e voltando pra Uei, que eu achei essa cena bem da hora, porque as 2 crianças estão se despedindo do Midoriya e do Bakugo, e o Midoriya incentiva a criança pela segunda vez a se tornar um herói. E nessa hora eu fiquei me perguntando, meu irmão, será que a relação dos dois vai acontecer uma coisa parecida com a relação do All Might com o Midoriya? Tipo, o All Might treinou o Midoriya, então será que quando o Midoriya ficar mais velho, ele vai treinar essa criança? Meu irmão, se isso acontecer vai ser da hora, porque como eu disse, a gente ainda vai ter a fase adulta do Midoriya. Mas isso foi tudo no que aconteceu, e eu gostei de tudo, não teve nada que eu não gostei, porque teve ação, teve luta, teve muita coisa, teve cena dramática, nossa, filme sensacional e realmente me impressionei. Mas agora vocês querem saber, em qual categoria eu boto esse filme? Então, senhoras e senhores, eu boto esse filme na primeira e única categoria número 1, supera, meu irmão, esse filme merece ficar na primeira categoria, supera, porque realmente é um filme sensacional, na minha opinião, melhor do que o primeiro filme, realmente merece estar na primeira categoria, porque, meu irmão, nossa, sensacionalíssimo, meu irmão, nem sei se essa palavra existe, mas eu vi até agora, e eu tô muito hypado pra 5ª temporada. Então, Boku no Hero, o filme Hero Rising, merece ficar na primeira categoria. Mas esse foi o vídeo, se gostaram deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação, compartilha o vídeo, me segue lá no Instagram, fazendo tudo isso vai me ajudar muito, é sério, vai me ajudar mesmo, então vou indo nessa galera. Um abraço, valeu e fui.